A posição da epístola de Tiago na Bíblia, ela é exatamente o 59º livro da Bíblia. É o 20º livro do Novo Testamento. Porque falamos livro, ao mesmo tempo em que falamos epístola e falamos livro, no caso dessas do Novo Testamento também falamos carta. Essa questão entre epístola e carta, há quem diga que há diferença, e poderíamos até dizer que para os nossos dias, para a atualidade mesmo, não há diferença. Há quem defenda que a carta é quando um apóstolo, no caso, escrevia para uma determinada pessoa, como, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito, escreve a Filemon, mas também escreve aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos da região da Galácia, e nesse caso, então, seria uma epístola, né? No caso aqui, a de Tiago tanto faz falarmos carta quanto falarmos epístola. Ela tem 5 capítulos, é um dos livros pequenos da Bíblia, 5 capítulos, 108 versículos. É um livro que dá para você ler, talvez em menos de 1 hora, mas, evidentemente, para estudá-la, de fato, vai levar bastante tempo, porque ela traz conteúdo riquíssimo para a nossa edificação. A classificação do livro de Tiago, da epístola de Tiago, na Bíblia, em bibliologia, nós temos ela como uma das epístolas gerais, de Hebreus a Judas, que são as epístolas gerais, e é denominada como literatura de sabedoria. É uma das cartas circulares do Novo Testamento, é uma carta que foi lida não apenas por um destinatário. Então nós temos cartas que são direcionadas a pessoas, como as de Paulo, a igrejas, localidades diferentes, e temos cartas circulares, no caso, tanto a de Tiago, quanto, em sua maioria, as epístolas gerais, elas são, tirando a de Hebreus, evidentemente, e a segundo livro, segunda carta de João, elas são circulares, e essa é uma das cartas circulares. Nós temos a autoria, que é um fator bem importante, e você pode até perguntar, mas por que essa preocupação com a autoria, se já está lá dizendo epístola de Tiago, né? Mas o autor ele se identifica como Tiago, e nós temos aí um texto bíblico, no slide, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a sua escritura se identificando como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E como crente em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, no capítulo 2, ele vai fazer essa menção também. Só que havia pelo menos 4 Tiagos no relato bíblico do Novo Testamento. Como saber qual foi o Tiago que escreveu esta epístola, já que nós não temos, nessa época, identificação por sobrenomes? Se fosse hoje, seria mais fácil, né? Mas Tiago, nós temos 4 no Novo Testamento. E vamos conhecer um pouquinho agora esses Tiagos do Novo Testamento. Nós temos o texto de Atos, capítulo 1, versículo 13, que faz menção assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui nós temos nesse texto já a figura aí, repetido aí, 3 vezes o nome de Tiago. Nós temos Pedro e Tiago, que não são irmãos. Pedro é irmão de André, mas estão ao lado um do outro, e temos Pedro e Tiago. Nós temos o Tiago aí, que é exatamente o filho de Zebedeu, que é irmão de João. Eles vão estar sempre juntos nas citações bíblicas dos evangelhos. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse é o primeiro que vamos ver agora. Tiago, o maior, conhecido como Tiago o maior, um dos apóstolos de Jesus. Era irmão de João e eles eram filhos de Zebedeu e de Salomé, a mãe dele, Salomé. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos registra aí, dentro da relação dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ele registra aí que a esses 2 irmãos, Tiago e João, o Senhor Jesus colocou o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E no contexto dos evangelhos, vamos ver por que eles são chamados de filhos do trovão, né? Esse Tiago, que é o Tiago o maior, foi o primeiro apóstolo de Jesus a ser martirizado por ordem de Herodes Agripa I.
Veja que não é o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja vai ser Estevão, pouco antes disso aí. Mas Tiago vai ser o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Foi morto antes dessa carta ser escrita. E é interessante que Tiago era um dos discípulos prediletos de Jesus. Ele estava sempre naquele grupo, né? Pedro, André e Tiago, ou então Pedro, João, Tiago, André, sempre esses discípulos estavam perto ali de Jesus, mais próximos. E, curiosamente, a despeito de ser um dos mais próximos de Jesus, ele vai ser o primeiro a ser martirizado. Ele vai ser morto por ordem de Herodes Agripa. E é aquele episódio registrado no livro de Atos, em que Herodes mandou matar Tiago, a espada. Esse Tiago é um dos discípulos queridos de Jesus. Ele vai ser martirizado sem deixar escritos, segundo a tradição. E nós não vamos ver trabalho evangelístico de Tiago, porque ele foi o primeiro mártir dentre os discípulos. Herodes mandou matar Tiago e também deixou Pedro preso para ser morto. Mas nós conhecemos o relato que Deus, de forma milagrosa, tirou Pedro da prisão. A igreja estava orando por ele e Deus se libertou daquela prisão de forma milagrosa. Até quem diga que é a primeira vez em que vemos ali portões automáticos sendo abertos, né? Porque as portas se abriram e Pedro ia passando, e quando ele se deu conta, ele já estava do lado de fora do presídio, daquela prisão, e seria morto com certeza. Herodes iria mandar matá-lo. Então, nós continuando, então nós temos aí que esse lá era o Tiago o maior. Agora temos o outro Tiago, Tiago, que é conhecido como Tiago o menor, apóstolo também de Jesus. Esse filho de Alfeu, ou para alguns comentaristas, seria o mesmo Clopas ou Cleófas, né, o pai dele. Esse Cleófas é um daqueles discípulos que estavam indo a caminho de Emaús quando foram surpreendidos com a presença de Jesus. Eram 2 discípulos, segundo a tradição. O outro possivelmente seria Lucas, mas esse Cleófas é identificado como um dos 2. E eles caminharam com Jesus por um tempo naquela estrada e deram-se conta de que Jesus estava com eles na hora do partir do pão. Então, esse seria talvez o mesmo Alfeu, pai de Tiago. Não há consenso nisso, mas poderíamos entender dessa forma. É chamado de Tiago o menor, não por ser inferior ministerialmente falando, ainda que esse também não deixa escritos para nós, mas talvez pelo tamanho ou talvez pela idade. Era muito comum na antiguidade se referir ao maior como sendo a pessoa mais velha, o filho ou membro de um grupo que era mais velho. Então nós temos o Tiago o maior, que talvez seria aquele que era mais velho desses 2, mais maduro, e Tiago o menor, que seria mais jovem dentre esses, filho de Alfeu. Alguns comentaristas ligam ele também a Mateus, como sendo irmão de Mateus, porque o pai de Mateus também é Alfeu, mas não há consenso nisso. Então não há uma identificação nesse sentido direto na Bíblia que ele fosse irmão de Mateus. Mas ele é um dos discípulos de Jesus, e nós temos a citação bíblica em Mateus capítulo 10. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Então esses aí são os que estão nessa relação. Nós temos aí o nome de mais um Tiago, Tiago, filho de Alfeu. É assim que ele é identificado. Outra referência bíblica, e também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Mas essa Maria que é citada era a mãe de Tiago, o menor, e também mãe de José. E estava também ali a Salomé, certamente a mãe do outro Tiago, que seria o Tiago maior. Esse Tiago, o menor, segundo a tradição, seria primo de Jesus. Por que primo de Jesus? Porque a referência bíblica sobre esse Tiago e sobre a mãe dele, como sendo Maria também irmã da mãe de Jesus. Este era possivelmente um primo de Jesus, já que sua mãe Maria era irmã da mãe de Jesus, que também é Maria. Este Tiago não exerceu influência notória na igreja cristã. E quanto a essa questão de Maria ter outra irmã com o nome Maria, por mais que pareça bem curioso e até duvidoso, mas não era incomum isso à época. Na verdade, até hoje em dia, né? De repente, esses dias conversando com um irmão que tem parentes que moram na zona rural, no município, no interior,
E a irmã dele tem 2 filhos com o mesmo nome. Muitos filhos, então colocou 2 com o mesmo nome. E eu pessoalmente conheço uma família em que todas as filhas são Maria. Todas são Maria. É lógico que na nossa época diferencia-se pelo sobrenome, às vezes, né? E, sobretudo no caso da mulher, depois que casa. Mas aqui não é de estranhar que Maria tivesse outra irmã com o mesmo nome. Isso aí não seria algo de duvidar, evidentemente. Então, nesse caso, esse Tiago, o menor, seria primo de Jesus, era um dos discípulos, e ele também não deixou trabalho registrado no Novo Testamento. O próximo Tiago é apenas mencionado como sendo o pai de Judas Tadeu. Então, veja que esse não era um discípulo, não era um apóstolo de Jesus. O pai de Judas Tadeu, que era um dos 12, este sim, o Judas Tadeu era um dos 12, e nós temos a referência bíblica, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, esse é um dos discípulos de Jesus. Judas Iscariotes e o Judas, filho de Tiago. Parece-nos que o evangelista ele destacou o pai desse Judas para diferenciar ele do outro Judas, que é o Iscariotes, que vai, evidentemente, trair Jesus como conhecemos. Este não se trata de um apóstolo. Então, esse Tiago aqui é apenas mencionado como sendo o pai de Lebeu, apelidado Tadeu, que é o mesmo Judas Tadeu, de acordo com a tradição. E o próximo Tiago, que é o que nos interessa nesse momento, nessa reflexão mais, é exatamente o Tiago, quarto, vamos dizer assim, dessa lista, né? Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José. E nós temos a referência bíblica. Uma vez Jesus estava pregando, ensinando, e as pessoas, para duvidar do seu trabalho, para duvidar do seu ministério, fizeram essa afirmação. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Outro texto, que faz referência a esse Tiago como sendo um dos irmãos de Jesus. Veja que aqui nesse texto que referimos agora, ele é apenas mencionado, não como discípulo, não como apóstolo, mas como um dos irmãos de Jesus, ao lado de José, que tinha o mesmo nome do pai, Judas, que não é Iscariotes, nem o outro anterior também, esse que é irmão de Jesus. Jesus também tinha um irmão com o nome de Simão. E a continuação do versículo diz que as pessoas ainda perguntaram assim, e não estão aqui conosco suas irmãs? Então, olha aí, Jesus tinha irmãs também. Ele tinha pelo menos aí esses 4 irmãos e tinha irmãs que não é mencionada a quantidade. O outro texto de Gálatas, Paulo faz referência a esse Tiago agora como sendo um dos principais da igreja. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele faz menção a Tiago. Outra referência em Atos. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões irmãos, ouvi-me. Esse texto que lemos por último agora é aquele episódio lá do primeiro concílio da igreja, capítulo 15 de Atos, quando havia algumas temáticas relacionadas ao judaísmo, que pelo fato de a maioria dos irmãos da igreja, em sua maioria esmagadora até então, ser de judeus, então eles queriam que os gentios convertidos, recém-convertidos, também guardassem alguns rituais da lei mosaica. E houve esse concílio, no capítulo 15 de Atos, registra, e ali Pedro fala, Paulo está presente também, e Tiago traz-nos aí a palavra final daquela reunião. Isso, para alguns, representa que ele tinha uma liderança proeminente naquele contexto ali. De certa forma, ele é, sim, visto posteriormente também como sendo um dos colunas da igreja, ou das colunas da igreja. Paulo faz menção a ele de forma respeitosa. Além de mencioná-lo como sendo Tiago, irmão do Senhor, Paulo faz menção a ele de forma respeitosa como sendo um dos principais discípulos, inclusive a quem ele consulta quando vai a Jerusalém, pelo menos por 2 vezes, quando ele vai a Jerusalém, ele se encontra com esse Tiago, que é o irmão do Senhor. Segundo a tradição, a carta, ou seja, a epístola, foi escrita por esse Tiago, filho de José, o marido de Maria, mãe de Jesus, e meio-irmão de Jesus. Veja, por que meio-irmão? Porque Jesus não era filho de José. Lucas registra a genealogia no capítulo 3, e ele vai falar que ele era tido como se fosse filho de José. Mas nós sabemos que ele foi concebido milagrosamente pelo Espírito Santo, e ele teve sim uma mãe de carne e sangue, de quem ele descendeu,
que foi Maria, e essa Maria, certamente com José, ou alguns também acham que esse Tiago ou esses outros filhos poderiam ser filhos só de José em um primeiro casamento, mas isso é muito improvável, porque quando eles são mencionados ao lado de Maria, né? Logo seria sua mãe. Então esse Tiago também é conhecido como o justo. No começo ele não cria em Jesus como Cristo, ele está entre os outros irmãos dele, lá no começo, lá ainda na região da Galileia, quando Jesus começou a ensinar e a pregar, eles não criam em Jesus como sendo Deus. Parece que não é difícil de a gente compreender, pelo menos, não aceitar, mas compreender essa dificuldade deles em crerem, porque eles foram criados juntos. Jesus era o irmão mais velho. Vamos imaginar que Tiago fosse o próximo irmão, mais novo do que Jesus. Então eles tiveram dificuldade, eles não criam Jesus como sendo o Cristo. Mas depois da ressurreição de Jesus, depois de sua morte e ressurreição, ele vai aparecer a algumas pessoas, dentre elas a Tiago. Então o Tiago é um dos privilegiados que vai conhecer Jesus ressurreto e vai ser convertido e vai se tornar exatamente um discípulo de Jesus, a ponto de ser conhecido depois como Tiago, o justo. Ele foi então uma das seletas pessoas para quem Jesus apareceu depois da ressurreição. Tiago viu seu irmão mais velho, agora o Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus. Esse Tiago também, ele estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecostes. Ele é mencionado em Atos capítulo 1, versículo 14. E certamente ele também recebeu o revestimento de poder no capítulo 2 de Atos. Certamente ele era um daqueles cerca de 120 que estavam reunidos e foram batizados com o Espírito Santo no Pentecoste. Paulo o viu quando foi a Jerusalém, depois da conversão, e depois também ele faz menção a esse Tiago, como já mencionamos, antes de ser preso, antes de Paulo ser preso em Jerusalém, quando ele foi a Jerusalém a última vez, ele também encontrou-se com este Tiago, inclusive recebeu dele conselhos, né? É muito gostoso quando lemos o texto bíblico de forma integrada, porque nós vamos ver que há uma harmonia entre os apóstolos de Jesus e um único objetivo, que é o de glorificar o nome de Jesus e de pregar o Evangelho. Nós temos, então, informações a respeito desse Tiago, que seria o irmão de Jesus, e também o autor da epístola, que ele foi apedrejado até a morte no ano 62 da nossa era. Flávio Josefo registra isso e outros historiadores também. Embora fosse amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. Quando nós lemos a epístola, nós entendemos isso. O seu ensinamento nesses 5 capítulos da epístola, poderíamos até dizer sua pregação, é contra os ricos que oprimiam os pobres, é contra essa aristocracia que oprimia os mais desafortunados e também contra o sacerdócio corrompido. Veja que ele não era um sacerdote, ele não era um judaizante, ele era um cristão, mas ele era um judeu. Então ele vai falar exatamente contra essas desigualdades sociais que existiam, sobretudo em Jerusalém, que era onde ele residia, aí, segundo a tradição. Ele foi, então, condenado pelo Sinédrio. Veja que esse Sinédrio é o mesmo onde Jesus esteve, foi julgado, né, o Sinédrio, e ele foi condenado. De incrédulo a crente, antes ele não cria em Jesus, depois de crente a líder da igreja, e de líder a servo de Cristo. É tanto que ele se apresenta como servo, ele não se apresenta na epístola como irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo. E, curiosamente, Judas, não o Iscariotes, mas Judas, o da epístola, que escreve um pouquinho antes de Apocalipse ali, ele também não se apresenta como irmão de Jesus, se apresenta como irmão de Tiago. E aí nós conseguimos fazer uma ligação que aquele Judas é exatamente o irmão deste Tiago também. Destinatários da carta, isso é interessante. Quando lemos uma carta, um livro da Bíblia, sobretudo uma carta, uma epístola, temos que ter a consciência de identificar quem são destinatários. Isso nos ajuda a fazer a exegese correta. Então, Tiago, aqui ele escreve às 12 tribos que andam dispersas e saúda os seus destinatários. Então, as 12 tribos dispersas, o que é mais aceito como o significado para essas palavras aqui, é que se referia aos judeus cristãos que possivelmente se converteram no Pentecostes e foram dispersos depois do martírio de Estevão, e que agora viviam fora da Palestina. Então, é assim que nós precisamos ler a carta de Tiago.
que ele está escrevendo para judeus cristãos, ou seja, judeus convertidos a Cristo, que haviam abandonado o judaísmo, mas que não moravam em suas casas, em seus confortos, em suas terras. Estavam espalhados, porque logo após o martírio de Estevão, cerca de 35 da nossa era, aí, menos de uma década depois da morte de Jesus, nós lemos que houve uma grande perseguição aos cristãos. Inclusive Paulo, até então mais conhecido como Saulo, era um dos que conduzia essa perseguição aos cristãos. Então os cristãos foram espalhados por várias províncias, ainda que dentro do Império Romano, mas por várias províncias fora de suas terras. E é a essas 12 tribos que Tiago escreve a sua epístola. Esta é uma é um dos entendimentos, né, e é o mais aceito, que é exatamente a judeus cristãos. Por força ou por escolha, esses judeus estavam vivendo espalhados por toda a parte do Império Romano. Veja que interessante, o pastor Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário: esses judeus cristãos, eles são crentes, mas ainda assim são perseguidos. São cidadãos dos céus, mas vivem dispersos na terra e tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres. E muitos estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos, porque Tiago fala sobre a cura, né? Sobre a oração da fé, lá no capítulo 5. Eles são crentes, mas sofrem. É interessante atentarmos para isso, porque quando abraçamos a Cristo como nosso Salvador, e recebemos Ele como nosso Senhor, isso não significa que não sofreremos, isso não significa que não teremos necessidades, não significa que não adoeceremos, significa que nós somos salvos por Jesus. Este é o propósito do Evangelho, boas novas de salvação. Como já comentamos, tratava-se ali de cristãos, judeus, que estavam agora sofrendo perseguição e que precisavam exercitar a sua fé. Isso significa que a carta, ela foi escrita aí antes do Concílio de Jerusalém, que aconteceu pelo ano 50, 51 da nossa era. Então, esta carta foi escrita possivelmente no ano 47, 46, até 49, e teria sido um dos primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos. Isso é bem interessante. Certamente, até antes da carta aos Gálatas, que vai tratar sobre fé e obras, né, por Paulo. Uma visão geral da Epístola de Tiago. A carta de Tiago é um livro prático, considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento por alguns. O autor, ele é mais pregador do que escritor. Quando você lê a carta, você sente como se o autor estivesse puxando a sua orelha, ou como se estivesse lhe fitando nos olhos e falando uma mensagem urgente. Porque um dos grandes problemas que os destinatários enfrentavam era o de colocar em prática aquilo que professavam. Ou seja, eles criam, mas na hora de praticar, de colocar em prática esta fé, eles vacilavam. Eles tinham uma fé que era divorciada da prática. E é por isso que Tiago vai abordar a questão das obras como sendo evidência da fé do cristão. Temas centrais da epístola, nós temos aí pelo menos esses 5 temas que são abordados: o novo nascimento, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, uma fé viva diante das provações e a lei do amor. Tiago vai tratar desses temas aí e ele vai nos colocar que para transformar as provas em triunfo, há uma progressão. Dentre elas, o controle da língua, aquilo que falamos. Ele vai nos ensinar que devemos ser mais ouvintes do que falantes, o cuidado dos necessitados e a pureza pessoal. Isso como uma consequência da conversão e como uma evidência da fé cristã. Palavra-chave: fé e obras. No contexto bíblico, obra é fé em ação. E Tiago dá ênfase marcante às obras na vida cristã. E a fé que não produz santidade de vida é coisa morta, não é fé viva e eficaz. Tiago não vai medir palavras para dizer que a fé, se não tiver obras, esta fé é morta em si mesma. Ora, se esta fé é morta, então ela é nula, ela é inexistente. Ele vai dizer assim: mostra-me a tua fé pelas obras. Então, Tiago não está desprezando a fé. Pelo contrário,
ele está valorizando-a de modo que ela tem que ser evidenciada com obras de um verdadeiro cristão. No esboço, nós teríamos muitas formas de apresentar um esboço, mas temos aqui 5 pontos que resumem esta carta, que as características do cristão maduro, ele é paciente em meio à provação, ele pratica a verdade, ele controla a sua língua, ele é um pacificador, não um agitador, e ele ora em meio aos problemas. Vamos ver de forma mais detida um pouquinho sobre esses temas na sequência. Ele é paciente em meio à provação, provações exteriores, e aí Tiago vai citar a pobreza e a riqueza, dependendo, por incrível que pareça, para certas pessoas a provação não é a pobreza, mas a riqueza. Então nem todos sabem lidar com a pobreza e nem com a riqueza. Tem um escritor de provérbios que vai pedir a Deus que não lhe dê nenhuma nem a outra, nem a pobreza para não vir a mendigar e nem a riqueza para não vir a abandonar o Senhor. Mas no contexto de Tiago aqui, a preocupação é exatamente com a moderação. O segundo capítulo vai tratar sobre a prática da verdade, a fé e a lei do amor, a imparcialidade, a fé e as obras. Vamos ver daqui a pouco nas curiosidades do nosso programa, melhor sobre essa questão de fé e obras. Continuando, o controle da língua. Tiago exorta quanto a quem quer ser mestre, e ele deixa bem claro que do mestre é exigido mais. Os efeitos nocivos da língua sem controle, quem fala demais, evidentemente. A aplicação desse texto, a verdadeira sabedoria traz paz, sabedoria não traz guerra. Os prazeres malignos são a fonte de dissensões, Tiago escreve sobre isso no capítulo 4, e ele faz um chamado ao arrependimento. E a sua fala, as suas palavras parecem um pouco com aqueles apelos dos profetas do Antigo Testamento. E a maledicência e a arrogância são condenadas também por Tiago no capítulo 4. Finalizando no capítulo 5 desta carta, ele vai afirmar que o verdadeiro cristão ele ora em meio aos problemas, sejam econômicos, sejam quanto à paciência, né? O cristão é orientado a ser perseverante, e quanto a orar pelos enfermos. O versículo-chave de Tiago, poderíamos destacar este aqui: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse foi o nosso tema do dia, introdução à Epístola de Tiago.